Certinho. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Digamos que você esteja assistindo a estreia, né, que é pela noite, ou um outro dia, não tem problema. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, né? Igual na última aula, para quem não me conhecia, prazer. Para quem já me conhecia antes, eu sou careca, né? Cara, tem uma diferença. Temos uma diferença aqui no cenário. Porque essa aula em específico eu prefiro gravar no notebook, porque eu quero trabalhar mais com imagens, né? E é mais claro quando você captura a tela do que você projetar a tela. Então fica bem mais claro e é um bate-papo bem bacana. Na aula passada, a gente viu a questão de sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, né? Quando eu possuo uma mistura homogênea, quando eu possuo uma mistura heterogênea e assim diante, né? Substância pura no sistema heterogêneo e assim diante. Enfim, hoje, aula 2, vamos ver análise imediata. Análise imediata nada mais, nada menos do que métodos de separação de misturas. Seja mistura homogênea, seja mistura heterogênea, ok? Pessoal, ponto bem importante, procurem a monitoria. Eu vejo que poucos estão procurando a monitoria. Procure a monitoria está lá para ajudar. A monitoria é um plantão de dúvidas. Teve dúvidas referente a uma aula específica, teve dúvidas referente a uma questão específica, vai atrás da monitoria. Façam questão, façam muitas questões, cara. Química é mais a prática. Fechou? No ensino médio eu odiava química. No ensino médio eu odiava química. No terceiro ano eu comecei a curtir muito, comecei a gostar muito e decidi cursar. Então, cara, química é maravilhosa. Fechou? Química é maravilhosa. Então vamos lá, pessoal. Iniciando, vai ser passado para vocês um resuminho, tá? Sobre análise imediata junto com um bloco de questões. E em vez de colocar no slide e tudo mais, eu vou trabalhar com um resumo que eu fiz. Beleza? Então, partindo para o resumo, ó, análise imediata, ou também conhecido como separação de misturas, são métodos e meios para melhor separação dos componentes que se encontram, seja uma mistura homogênea ou heterogênea. Vamos bater muito nessa tecla, muito mesmo, que depende. Para cada análise tem a sua particularidade, ok? Vamos começar da análise mais tranquila até a mais difícil, né? Tem algumas análises até que são tão específicas que talvez vocês não tenham visto, mas é bom mostrar porque vai que caia no Enem, né? Vai que caia no Enem. E o foco é esse. Então vamos lá. Da mais simples até um pouco mais complicada e eu vou trazendo ideias para vocês fixarem, né, cada análise imediata, cada processo em específico. A primeira delas, que eu queria demonstrar para vocês, é a catação. A catação é bem tranquila. Catação, o ato de catar, né, é um método manual, onde você vai efetuar a separação de um item do outro. Exemplo, quando você vai sentou com sua avó, sentou com sua mãe, você vai pegar, você vai separar os feijões. Fazem muito isso, faziam, né? Hoje em dia não fazem tanto, mas em específico, pegar, ver quais feijões são podres e você apenas fazer o quê? Retirá-los e pronto. Ou tem aquela pessoa que vai comer alguma coisa específica com um amigo e pega só a parte boa. Exemplo, tem aquelas balinhas da Fini que é de amora. Tem a amora vermelha e tem aquela amora um pouco mais escura. Cara, eu amo a vermelha, velho. Aí é uma complicado quando você oferece o saco, né? E a pessoa faz o quê? Ah, obrigado. E pega só as vermelhas e pronto, come. Ah, é complicado. Então, o ato de catar, você vai selecionar, é o método manual. Você vai selecionar algo que você queira e separar do que você não quer. Ok? Ponto bem importante, você coloquei aqui. Eu vou começar com as misturas heterogêneas, tá? Essas aqui são misturas heterogêneas sólido-sólido. Fechou? Eu separei por partes. Por misturas específicas, se é homogênea, se é heterogênea. E se é sólido-líquido, sólido-sólido, líquido-líquido, assim vai. Fechou? Tá bem separadinho. Então, catação, beleza, né? Ventilação. Ventilação também muito poucas, só alinhar aqui, poucas pessoas conhecem. Mas o processo de ventilação ele é utilizado para separar um item mais leve do outro. Exemplo, essa senhorinha ela trabalha em um arrozeiro e o que ela faz? Os arroz mais podres, né?
eles são menos densos. Depois vamos entrar sobre a questão de densidade. Eles são menos densos, eles são mais leves, né, referente ao seu volume. E assim que ela joga para o alto, o vento que passa, uma corrente de vento, acaba fazendo o quê? Praticamente espalha, afasta, separa, tira dali o mais leve do mais pesado. Fechou? Estranho ficou a imagem e densidade. Tá, ficou separado ali. Tá? É diferente do processo de levigação. Muitas pessoas confundem, porque a levigação é utilizar a água, ventilação utiliza o vento. Algumas pessoas confundem, infelizmente, esse ponto importante, tá bom? Então, em específico, vamos lá. Ventilação, ok, né? Levigação agora. Método utilizado quando se possui sólidos com grandes diferenças de densidade. Isso é muito utilizado em dragas, né? No ato de você extrair o ouro. As pessoas, os garimpeiros, né? Eles pegam parece uma cuia, tipo uma bacia, passam a corrente de água e ficam lá passando e manuseando a corrente de água a seu favor. Por que, Rodrigo? Eles buscam ouro que já está no seu formato sólido e ele é muito denso. E a areia que tem ali, areia, terra, outros dejetos orgânicos e inorgânicos, tem baixa densidade. Então, o ato deles fazerem o balanço acaba afastando o que tem menos densidade e fica retido ali o que tem maior densidade. Tranquilo? Rodrigo, mas os garimpeiros também não utilizam a questão do mercúrio? Aí esse é um outro assunto. Quando formos entrar em eletroquímica, vamos falar sobre isso, porque o mercúrio referente ao ouro, ele vai pegar o mercúrio, ele vai oxidar, o mercúrio reduzir. Tem outra questão. Tem a questão também porque eles usam amálgamas de mercúrio para reter o ouro e depois utilizam também o mercúrio, né? Depois que o ouro for retido no mercúrio, eles acabam evaporando o mercúrio, o que é extremamente ruim, extremamente tóxico. E muitas pessoas até falam que o Rio Madeira está contaminado cheio de mercúrio por conta disso, né? Mas em específico não é só isso, gente. Em específico também é por conta das queimadas, tá? Em específico, infelizmente, também é por conta das queimadas, tá? O mercúrio que tem no solo, nas plantas, nos matos, aí a pessoa queima, vai para a atmosfera, mas isso é um outro assunto. Fechou? Esse é outro assunto. Mas estudos, nosso laboratório da Unir de Biogeoquímica já estabeleceu, foca muito nisso, que a relação principal da contaminação dos rios, dos lençóis freáticos, está diretamente ligada mais às queimadas do que à própria extração. Então não adianta só culpar os garimpeiros, não, tá bom? Vamos lá, continuando. Peneiração, ou também conhecido como tamiçação, né? É utilizado um método para separar partes grandes de pequenas, seja de areia, seja de farinha. É o ato de você peneirar, né? Quem nunca vai fazer um bolo, vai utilizar farinha de trigo, você peneira para não ficar aquelas bolas grandes, né? Não engomar, ou qualquer outra receita, qualquer outra massa. Ou mesmo o pedreiro, quando vai fazer uma obra, o que ele faz? Ele quer usar uma areia fina, dependendo para o que ele quer, né? Se ele quer para reboco, se ele quer fazer regado, o que for. Ele pega a peneira dele e começa a fazer o quê? Tirar as partes pequenas das partes grandes. Feito isso, as partes pequenas passam pela peneira, né, pelos orifícios, né, pelos espaços, e as grandes ficam retidas. Aí ele joga fora o que ele não quer, que no caso, obviamente, vai ser as grandes. Tá? Flotação. Pessoal, daqui em diante a gente vai começar a entrar em uns conceitos mais específicos e em algumas coisas que, creio eu, que vocês não tinham conhecimento. Mas, a flotação é um método utilizado para separar sólidos de diferentes densidades. Mais à frente, vamos entender o conceito de densidade. Porque muitas pessoas falam que densidade, um é mais pesado que o outro. Não, não é isso em específico. Ser mais denso quer indicar que eu tenho mais massa referente ao volume que deve ser menor do que o outro. Vamos entrar nisso em específico ainda, tá? Eu acho que é na próxima aula. Tranquilo? Mas, indo devagar, exemplo, eu tenho dois sólidos. Beleza. Sólido A, sólido B. Sólido. Sólido A, sólido B. Se eu tenho dois sólidos, são diferentes, são componentes diferentes, eles são misturados. Eu trato como heterogêneo porque eu consigo ver o A e o B. Fechou? Exemplo que até eu coloquei no PDF, se não me engano foi areia e serragem, né? Areia e serra. Exemplo. Um
eu consigo checar no outro. Eu consigo ver duas fases. Eu consigo ver uma parte que é areia, outra parte que é o pó de serra, o que for. Então eu sei que eles são. É que ali eu tenho um sistema heterogêneo, é uma mistura heterogênea. E como é que eu posso separar? Você vai sempre utilizar, ó, cuidado. Muitas questões falam bem assim, utilizar água e pronto. Nem sempre. Depende do seu exemplo. Foca em utilizar um líquido com densidade intermediária. Porque o primeiro conceito é o seguinte: se eu tenho um sólido muito denso, referente a um líquido, ele vai descer. Ele vai ficar ao fundo. Se eu tenho um sólido que é mais, no caso, mais denso, ficar ao fundo. Ficar ao fundo. Menos denso vai ficar acima. Então, se o líquido é intermediário, o sólido que é menos denso vai ficar abaixo e o menos denso, menos denso vai ficar acima e o mais denso abaixo. Então, foca em você utilizar um líquido intermediário, tá? Muitas vezes é a água, mas cuidado com esse ponto, tá? Nem sempre, tá? Muitas vezes é água, mas não sempre. Fechou? Então, voltando, se você pode, pega o mouse, pega o mouse. Se você olhar aqui a parte de cima, eu tenho o sólido que é menos denso e na parte de baixo eu tenho o sólido que é mais denso. Tranquilo? Fechou? Então, sempre atenção nisso. Continuando. Separação magnética. Separação magnética, você vai sempre utilizar um ímã para separar a sua mistura sólido-sólido heterogênea. Exemplo, ali eu coloquei o exemplo da limalha de ferro e enxofre, onde a limalha de ferro acaba sendo atraída pelo ímã e o enxofre não, obviamente. Então, o ímã, você coloca sobre a sua mistura heterogênea e o ímã vai acabar atraindo a limalha de ferro. Fechou? Atraiu foi uma separação por conta dos polos magnéticos, foi uma separação magnética. E pronto, tranquilo? Dissolução fracionada. Primeiro que dissolução é o ato de você formar uma solução. Dissolução vem de diluir solução, de formar uma solução. Por que fracionada, Rodrigo? Ponto principal. Se ele enfatizasse apenas dissolução, seria todo. Exemplo, eu pego o sal, coloco na água, agito, tem uma mistura. Se solubilizou, é porque formou uma única fase. Fechou? E isso é uma solução total, uma solução verdadeira. Agora, solução fracionada ou dissolução fracionada, pode aparecer esses dois nomes, é quando um fica solúvel e o outro não. Rodrigo, neste caso, a areia não está misturada. Errado. Lembra que misturar é diferente de se dissolver. Então, até que eu perguntei para vocês: água e óleo se misturam? Aí, com certeza, se espera alguns responderam, né? E depois eu entrei neste questionamento, onde água e óleo se misturam. É uma mistura heterogênea, mas eles não se solubilizam. Rodrigo, por quê? Aí tem a ver com a polaridade, vocês vão ver direitinho lá no frente A, tá? Então, continuando. Dissolução fracionada. Exemplo, sal e areia. A areia é solúvel em água, cara? Não. O sal, sim, sim. Então o que acontece? Se eu tenho uma mistura de sal e areia, né? Uma mistura heterogênea sólido-sólido, a partir do momento que eu adiciono a água, e vai ser uma dissolução fracionada, por quê? Um dos itens vai ficar solubilizado e o outro não. Fechou? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho açúcar e areia, adicionei a água, eu formei. Eu coloquei exemplo sal e areia, o exemplo aqui tá açúcar e areia. Acho que eu não reparei isso, foi mal. Mas, enfim, o açúcar também é solúvel em água, então o que vai ocorrer? Vai formar aqui a minha solução homogênea e eu tenho partículas que são insolúveis, fechou? Que no caso é a areia, tranquilo? Solução homogênea que eu falo é só o açúcar com a água, fechou? Continuando, fusão fracionada. Rodrigo, fracionamento vem de um vai ser feito o real processo e o outro não. Mais ou menos isso. Alguns assemelham assim. Dissolução fracionada, um vai ser solubilizado, dissolvido e o outro não, certo? Então, fusão fracionada seguindo a mesma linha de raciocínio. Consigo colocar na tela cheia isso aqui? Pera aí. Ficou melhor assim, eu acho. Então, não estou separando. Pera aí. Aqui.
Então, a fusão fracionada, um vai passar pelo processo de fusão e o outro não. Perfeito, perfeito. Lembra que a fusão é um processo, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Endotérmico ou exotérmico? Vimos isso aula passada. E aí, endotérmico. Fechou? Porque a passagem do sólido para o líquido vai aumentar o grau de agitação das moléculas. Fechou? Então, fusão fracionada é um método utilizado para separar sólidos que se fundem. Eles têm pontos de fusão separados, né? Eles acabam se fundindo de maneira separada. Exemplo, mistura de enxofre e areia. Ok? Eu tenho uma mistura de enxofre e areia, vai ocorrer o aquecimento. Quem tiver o menor ponto de fusão vai se fundir, passar do estado sólido para o estado líquido. Neste exemplo aqui, eu tenho enxofre e areia, sofreu aquecimento, a areia ficou aqui no estado sólido ainda, ok? E o enxofre no estado líquido porque ele foi fundido. Aí você pode entornar o Becker, que é o processo de decantação, vamos entrar nisso e atenção nisso. E aí você separou a questão do enxofre no seu estado líquido, da areia no estado sólido, ok? Você ocorreu a fusão de um dos itens. Cristalização fracionada ou recristalização. Alguns, no caso do neném, eu não vi isso em específico, mas é bom trazer. Isso é legal no laboratório de química, por quê? A recristalização também é conhecida como purificação dos sais. Isso acontece porque quando você tem reagentes químicos que ficam lá muito tempo guardados, né, eles acabam adquirindo impurezas. Então, para você meio que, entre aspas, retirar essas impurezas, né, o que você faz? Você acaba ocorrendo o processo da cristalização. Então, ó, processo de separação dos componentes de uma solução na base de suas solubilidades diferentes, por meio da evaporação da solução até que o componente menos solúvel cristalize. Ou seja, você pode utilizar também reagentes químicos, tá? Então, o que vai ocorrer? Passo a passo. Ó, é uma separação dos componentes de uma solução na base de suas solubilidades. Então, isso aqui vai focar na solubilidade. Fechou? Enquanto um é solúvel referente a um solvente. Por meio da evaporação. Evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso da solução até que o componente menos solúvel cristalize. Isso aqui é muito importante, porque também, em alguns pontos, ele pode citar que tem que haver o resfriamento. Porque o que eu quero, o que foi solubilizado, ele está no estado líquido. Então, para ele cristalizar, ou alguns falam recristalizar, tá? Algumas bibliografias também, você trata a questão dele passar para o estado sólido, mas só o que eu quero. Aqui é a purificação do sal, isso aqui parece o sal do sulfato de cobre, né, que ele é pentaidratado. Muito bonito esse sal. Tranquilo? Então, continuando. Vamos entrar em análise imediata de misturas heterogêneas, sólido, líquido. Fechou? Então, misturas heterogêneas, sólido, líquido. Filtração. Todo mundo que já fez café sabe como é que funciona. Filtração, você vai ter um filtro, seja papel filtro ou filtro de tecido, o que for. O que vai ocorrer? O líquido, que vai estar no estado quente, depois vamos falar sobre isso, o porquê que tem que estar quente, né, que já é uma outra questão, mas enfim. Ali eu tenho uma mistura. Aqui é mistura sólido-líquido. O sólido é o pó do café. O líquido é a água, tá? Caso estejamos falando do café. O papel filtro, neste caso, ele vai reter o sólido enquanto o líquido passa. Fechou? Então, filtração, ou alguns também consideram como filtração simples. Vamos entrar nisso também. Filtração é utilizar o papel filtro ou o filtro, né? Pode ser só filtro, melhor, para reter o sólido enquanto o líquido passa. Diferente de peneiração, porque a peneiração é sólido-sólido, filtração já é sólido-líquido. De boa? E é bem diferente da filtração a vácuo. Vamos focar nisso. Quando que eu vou usar a filtração normal? Quando que eu vou usar a filtração a vácuo? A filtração a vácuo, ela é um processo utilizado quando você quer um processo de filtração, mas rápido. Por quê? Exemplo, eu trabalhei na Coca-Cola uma época e
para fazer análise de Brix, né, que é a análise do açúcar, do xarope simples, para se transformar em xarope final e fazer refrigerante, enfim. Ponto principal, ele era tão grosso, o Brix, ele é puro açúcar, ele era tão grosso, que se você fizesse a filtração método simples, ele ia demorar muito, 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 muito para pegar e passar. Para o líquido em questão, passar pelo filtro. Então, como é que funciona? Vou dar um zoom aqui, ó. Primeiro, você tem que ter... Minha câmera está um pouquinho na frente. Vou colocar para o outro lado. Primeiro, você tem que ter a bomba de vácuo. A bomba de vácuo ela vai sugar, ela vai trazer um processo de sucção do ar que eu tenho ali dentro. Por quê? Se aqui eu tenho a solução impura que eu quero analisar, que eu quero passar pelo filtro, vou colocar um filtro aqui, tá? Muitas vezes são aqueles filtros microbiológicos com os poros bem pequenos. Vou ter o funil e vedar. Vedar por aqui, vedar por completo. Por quê? Porque quando eu colocar a solução, ela vai ficar aqui, praticamente instant, parada. E liga a bomba vácuo. Ligou, ela vai puxar. Ela simplesmente puxa com muita força. Tanto é que algumas pessoas ficavam putas porque às vezes esqueciam de colocar o filtro, a membrana, né? Cara, mas enfim. Olha, teve uma pessoa que foi pega para fazer essa análise e esqueceu de colocar a bomba a vácuo e ficou lá horas e horas esperando, mas, cara, cada coisa engraçada que acontece. Enfim, a bomba a vácuo vai ocorrer o processo de sugar, fazer a sucção do ar, fazer um vácuo para acelerar o processo de filtração. Tranquilo? Então, é mais utilizado quando eu tenho, vou colocar a câmera de novo para o outro lado, menorzinho um pouco. Quando eu tenho a questão de eu ter uma mistura heterogênea, sólido-líquido, e eu quero separar o sólido-líquido utilizando a filtração, mas a filtração simples seria mais demorada, então eu uso o vácuo para acelerar o processo. Fechou? Continuando. Floculação. Floculação, método utilizado para separação de misturas que se baseia na adição de agente floculante. Foca nisso, agente floculante. No Brasil, o mais utilizado é o sulfato de alumínio. Importante. Quando vocês forem ver ETA, se eu não me engano, no frente C, mas vamos ver direitinho isso. ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, é importante. Porque um dos processos da ETA é a floculação. Ou você pode utilizar o sulfato de alumínio, que é muito utilizado na Coca-Cola, na Didio, na Caerd. Mas dependendo do grau de impureza que estiver a sua água, você também pode utilizar, exemplo, a Caerd, ela utiliza poliacrilamida. Por que, Rodrigo? A Caerd, ela pega água tanto do Rio Madeira quanto do Batistaca. Quando está em época de chuva, o Batistaca está muito cheio, infelizmente muitas pessoas acabam poluindo o córrego, a parte do rio do Batistaca, jogando lá, jogando sofá, jogando várias coisas. E a água vem muito suja. Então, nessas épocas, a Caerd acaba utilizando poliacrilamida, tá? É só curiosidade. Então, enfim, o que vai ocorrer? A floculação, você vai utilizar o agente floculante, que neste caso estou falando do sulfato de alumínio, assim formando partículas em suspensão, que aglutinam as impurezas sólidas, fechou? Formando pequenos flocos mais densos do que as fases líquidas. Ponto importante. O meu agente floculante vai flocular, ele vai se unir às impurezas e flocular. Muitas vezes forma as partículas mais sólidas. Formar as partículas mais sólidas, vai para o fundo, ok? Formou partículas menos sólidas, mais, no caso, menos densas, né? Vai pegar e ir para cima. É quando quem já viajou de barco, fez alguma coisa de barco, já viu tipo aquelas esponjas boiando? É efeito da floculação também, tá? Mas uma floculação natural. Aqui eu quero a atenção de vocês, porque eu quero colocar uma ideia na cabeça de vocês que é muito importante. Qual é ela? Eu quero diferenciar de vocês. Sedimentação, decantação, sifonação. Muitas pessoas tratam como a mesma coisa, cuidado. Primeiro, sedimentação, método utilizado para separação da fase sólida da fase líquida, beleza? Onde, primeiro caso, se deixa o recipiente em repouso por um certo tempo. Então, sedimentar é o ato de eu pegar
Exemplo, se você pega, vai lá no seu quintal da sua casa, caso tenha quintal, pega um pouco de terra, coloca água no copo, coloca areia, agita, deixa lá por um tempo. Você vai ver que as partículas mais densas vão começar a descer. Isso é o ato de sedimentar. Fechou? O ato de sedimentar é um processo natural onde a gravidade vai agir sobre as partículas mais densas e colocar elas para o fundo. Cuidado, que muitas pessoas confundem com decantar. Por quê? A decantação é um processo que eu vou entornar, tá? Entornar o becker, o copo, para outro recipiente. Então, primeiro ocorre o processo de sedimentação, que é todas as partículas mais densas ficarem ao fundo, e você vai trazer a decantação, que é você transferir de um becker para o outro a parte líquida. Fechou? Neste caso aqui em específico, eu tenho a areia, ela sedimentou e depois ela decantou, que é transferir o líquido. Rodrigo, por que eu uso esse bastão de vidro aqui? Esse bastão de vidro utiliza para ter um caminho, para o líquido passar por um caminho, percorrer por um caminho, em vez de pegar e ficar pingando o líquido e acaba derrubando e perder o que você quer. Fechou? E a sifonação, gente, cuidado, é quando você utiliza um sifão. Sifão. Exemplo, é quando você utiliza aqui uma mangueira, tá? Uma mangueira, um cano. Você coloca um recipiente acima do outro e uma ação normal, né? Fisicamente, física falando, força de empuxo também que é gerada. O líquido sobe, passa pelo sifão e desce e vai para outro recipiente. Então, importante, foca nessa imagem, foca nessa imagem, foca nessa imagem. Primeiro ocorre a sedimentação. Sedimentação, as partículas mais densas, sólidas, foram para o fundo. Fechou. Depois eu posso passar o líquido para outro recipiente pelo processo de decantação, que é só entornar o becker, ou a sifonação, que é você utilizar um outro aparato, seja uma mangueira, seja um cano. Cuidado com isso. Fechou? Muito cuidado com isso. Tá? Centrifugação. Isso aqui é importante. A centrifugação é parecida com a sedimentação, mas é um processo mais acelerado. Exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, a moça pega, colhe seu sangue, coloca numa centrífuga de sangue, né? Essa aqui, ó, centrífuga de sangue. O que vai ocorrer? Ela coloca porque ela vai agitar e ficar agitando, acelerando o processo de sedimentação. Então, a centrifugação é um processo acelerado através de um equipamento eletrônico, né? Feito isso, a parte sólida vai para o fundo mais rapidamente e a parte líquida, em específico, fica mais acima. Aqui é o sangue antes da centrifugação, depois da centrifugação, que é a parte vermelha, né? Falam a parte vermelha do sangue, né? A parte branca e o plasma. Fechou? Então, em específico é isso. Centrifugação, você acelerou o processo de sedimentação utilizando meios tecnológicos. Uma centrífuga. Exemplo, lavar roupa. Você pega, vai lavar roupa, você coloca no varal. Vai esperar secar, beleza. Mas se você centrifuga antes, você acelera esse processo. Então, trate como se fosse assim, ok? Vamos acelerar um pouquinho, que daqui a pouco está acabando a aula já. Um tempo é muito triste. Separação, mistura heterogênea, sólido, gás. Ou alguns podem falar sólido, vento. Exemplo muito importante é quando eu tenho a questão de poeira. Exemplo, eu tenho a poeira e eu quero só o vento, só o ar. Eu não quero as partículas sólidas. Elas podem passar por este processo aqui de zigue-zague, onde o gás vai entrar por um lado e vai fazer o seguinte: quando ele bater aqui, a partícula sólida vai descer. O vento vem, sobe, bater de novo, sólido fica e sólido fica. Então, este processo ele passa por um circuito zigue-zague, assim conhecido. Tá? Alguns falam sistema múltiplas barreiras. Enfim, vai seguir. As partículas sólidas vão ficar nas barreiras e o gás vai ficar passando e passando e passando pelo circuito. Fechou? Filtração de sólido em gás. Existe. Filtração de sólido em gás é o famoso aspirador de pó. Por quê?
Porque a filtração de sólido em gás. O sólido vai ficar retido no filtro do aspirador, enquanto o gás vai passar, que no caso é o vento, por um processo de sucção. Ocorreu a sucção, o ar passa, o sólido fica. Você aspirar pó. Fechou? Tranquilo? Análise imediata, mistura heterogênea, líquido. Por que isso específico? Líquido. Exemplo, água e óleo. Rodrigo, por que não se misturam? Vou sempre essa tecla. Não, é porque não se solubilizam. Exemplo aqui, isso aqui é muito utilizado em processo de esterificação. Processo de esterificação, você fez a síntese de um éster em específico ou... Caraca, velho, tá fugindo o nome da cabeça. Enfim, qualquer éster específico. Na frente vocês vão ver que os ésteres é um composto orgânico que ele dá uma certa gosto, aroma para, entre aspas, coisas artificiais. Exemplo, jujuba. É mais para os doces. Jujuba. O óleo de banana comercial que as mulheres utilizam para tirar o esmalte da unha, em vez da acetona, é puro éster. O nome, se eu não me engano, é... Caraca, fugiu o nome da cabeça. Eu sei que é propanoato de isobutila. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Propanoato de isobutila. Isobutila, alimentícia, perfumaria com aroma. Ele não especifica aqui. Mas, enfim, continua para não perder tempo. Ah, não. É framboesa, falou. Mas, enfim. É quando eu tenho dois líquidos que são imissíveis. Ou seja, que não solubilizam. Como eles não solubilizam, eu vou ter um líquido mais denso do que o outro. Se eu vou ter um líquido mais denso que o outro, o mais denso fica embaixo e o menos denso em cima. Depois que isso ocorrer, você utiliza o funil de Bromo ou o funil de decantação para separar o mais denso do menos denso. Fechou? Sempre o mais denso vai passar primeiro, porque ele vai estar mais abaixo, perto da válvula. Tranquilo? Da válvula aqui, tá? Continuando. Destilação. Ponto. Destilação é o processo de evaporação onde o meu líquido vai sofrer um aquecimento, passar do estado líquido para o estado gasoso. Tem dois tipos de destilação: destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples é quando eu tenho uma mistura sólido-líquido. A fracionada é quando tem líquido. Rodrigo, por quê? Vamos lá. Primeiro. Se eu tenho um sólido líquido e vai sofrer um aquecimento, só o líquido vai subir. E aqui eu tenho um condensador, que eu tenho entrada de água fria e saída de água quente, né? Porque ele está resfriando a passagem do gás. Porque o gás aqui vai estar extremamente quente, né? O condensador ele vai resfriar. Então, resfriou e depois vai formar o meu líquido aqui no final. Enfim, o gás ele vai subir, ele vai evaporar. Depois que ele evaporou, o sólido vai ficar retido aqui. O sólido ficou retido, o líquido passa todo esse processo de aquecimento, evaporou, condensou, entrou para o meu outro recipiente, ok? Nesse elemério. E quando eu falo de líquido, eu utilizo a destilação fracionada. A imagem ficou na outra foto. Onde a fracionada, eu tenho uma coluna de fracionamento. Fechou? A coluna de fracionamento ela vai ser específico porque, como eu tenho uma mistura de líquidos miscíveis, tá? Exemplo, água e álcool, eu quero separar a água do álcool, eu utilizo destilação fracionada. Por quê? Porque como eles têm pontos de ebulição diferentes, quem vai comandar isso é a coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento vai ser responsável por separar quem vai ebulir primeiro. Fechou? Tranquilo? Então, se eu tenho uma mistura de líquidos miscíveis, líquido, né? Miscíveis, destilação fracionada. Se eu tenho uma mistura heterogênea, sólido, líquido, destilação simples. Rodrigo, mas eu já fiz destilação de cachaça através de destilação simples. Tem como, mas para o Enem, para qualquer vestibular, trata como sólido, líquido, destilação simples. Líquido, destilação fracionada.
Fechou? Destilação seca. Isso aqui quase não cai, mas é específico falar. Em específico é quando tem o aquecimento da madeira. Porque quando eu aqueço madeira, ela acaba liberando gás, né? Ou seja, eu tenho sua parte sólida e eu vou ter a fração gasosa que vai ser liberada. No caso, ou eu posso ter o CO2, ou eu posso ter o metanol, tá? Para a saída da madeira. Então, destilação seca, utilizada para separar o gás do sólido. Eu tenho o sólido que é a madeira e o gás vai sair dela. Destilação por arraste. Nossa, a imagem ficou... Ah, ficou cortada não. Por arraste. Atenção nesse. Já caiu questão no Enem sobre isso. Destilação por arraste é um método de separação de misturas de maneira a obter os conhecidos óleos essenciais. Óleos essenciais são muito importantes porque ele que leva a alma de uma planta, aquilo muito específico, o princípio ativo. Ou o metabólito secundário, seja uma flavonoide, uma não vai falar opioide, um opioide, não pode. Enfim, o princípio ativo. Ou seja, separação de misturas de maneira a obter os conhecidos óleos essenciais, sendo óleo essencial um líquido obtido a partir de plantas para sua essência, né? A ser utilizado em medicina, perfumarias, até mesmo na limpeza. Como isso acontece? Primeiro ponto, você utiliza um solvente específico. Muitos laboratórios utilizam o etanol como solvente para você obter este óleo essencial. Outros utilizam metanol. O problema do metanol é que ele é muito agressivo com a planta. Você tira até a alma e mais um pouco da planta, alguns falam. Mas eu tinha um professor que ele gostava de usar muito metanol. Mas, enfim, a destilação por arraste... Tá, não tem como pausar agora não, estão me ligando. A destilação por arraste é você utilizar o princípio do aquecimento, né, para você retirar a essência daquilo que você quer em questão. Exemplo aqui, eu tenho a água vai ser aquecida. Faltou alguma coisa nessa imagem. Não, tá certo. É porque eu tinha uma outra imagem, mas eu coloquei essa aqui. Por exemplo, eu tenho a água, ela vai ser aquecida. Ela vai passar aqui pela minha parte vegetal, pode ser folhas, pode ser o que for. Onde vai pegar, passar por ela e adquirir todos os, entre aspas, nutrientes, todas as partes que eu quero, né? Eu não lembro o nome específico agora, desculpa. Mas ele vai pegar, passar, arrastar por ela e obter tudo que eu quero. Depois vai volatilizar e condensar no becker, sendo o óleo essencial. Rodrigo, por que isso aqui é importante? Caiu uma questão no Enem sobre sauna. Numa sauna você tem a água que está sendo aquecida a ponto de se tornar vapor e passar por folhas. Folhas que têm, como posso falar, metabólitos secundários que fazem bem à saúde. Então, ela passa e adquire essa essência e torna o ambiente um pouco mais de melhor qualidade. Exemplo, o café também. O café é um exemplo de extração, onde a água tem que ser quente porque ela consegue extrair do pó os nutrientes do café, a cafeína em si e outros, para poder ter o seu café líquido, né? Então, em específico isso. Separação gás líquido. Isso aqui eu gostaria da atenção de vocês. Porque existe mistura gás líquido, né? Em específico Coca-Cola, deliciosa. Água com gás, refrigerantes, né? Enfim, é uma mistura de um gás no líquido. Como pode ocorrer a separação? A agitação ou diminuir a pressão, mas também tem o aumento da temperatura. Quando você abre um refrigerante quente, você vê que a partir do ato que você girou a tampa, né, já fez a ação do torque ali, você diminuiu a pressão, porque ele tinha uma pressão. Você diminui a pressão. Isso aconteceu? E se ele estiver quente, a temperatura está alta. Você vê que ele vai começar a jogar o quê? Espuma para fora. Tudo isso porque é o gás saindo rapidamente do líquido que estava solubilizado antes. Exemplo, lá na Coca-Cola, o padrão de pressão é 5,45 bar. E a temperatura para ocorrer o envasamento, que é eu tenho uma grande quantidade de CO2 no líquido, né, que é a Coca-Cola, é de 0 a 4 graus Celsius. Rodrigo, isso é frio pra cacete. Sim.
Porque o tanque lá de carbonatação tinha que estar a essa temperatura. Por quê? Quanto menor, nota isso, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás no líquido. E isso é muito importante. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás no líquido. Isso é muito importante por vários fatores. Exemplo, quando formos entrar em termoquímica, vamos falar um pouco sobre usinas também, né? Usinas também. Se eu não me engano, eu não vi a aula dela, mas ela pode estar falando de radiação, né, de reações nucleares, pode estar falando agora de usinas termonucleares, mas enfim. Infelizmente, essas usinas são muito próximas de rios. Rodrigo, porque infelizmente tem que ser para eles captarem água, beleza. Mas olha o que é feito, eles captam a água, passam a água para o estado de vapor, para girar a turbina, né, e tudo mais, mas ocorreu o fim do processo, eles só pegam a água e jogam no rio. Rodrigo, o que mal isso pode fazer? Pensa comigo. A água está muito mais quente do que anteriormente. Se a temperatura é mais alta, a quantidade de O2, gás oxigênio, dentro do meu líquido, que é a água, é menor. Então, quando ele passa a água, joga no rio de qualquer maneira, sem um devido resfriamento ou o que for, sem uma oxigenação da água, o que for, a água volta sem O2 e tende a ocorrer mortes dos peixes, das plantas ali em questão. Então é foda isso, tá? E atenção nisso, tanto para biologia quanto para química. Então, separação do gás do líquido é você separar o gás que estava solubilizado no líquido. Pode ser através da agitação do refrigerante, diminuição da pressão ou aumento da temperatura. Fechou? E a última é liquefação fracionada. Liquefação é um dos atos de você trazer do estado gasoso para o estado líquido um componente em questão. Na outra aula eu vou entrar na outra aula eu vou falar com vocês direitinho sobre gás, vapor, liquefação e condensação, tá? Eu prefiro na outra. Fechou? Enfim, isso ocorre quando eu tenho mais de um gás. Quando eu tenho vários gases. Neste caso aqui eu estou entrando o ar, mas a composição do ar eu tenho gás de oxigênio, eu tenho gás de nitrogênio, enfim. É fracionada porque eu quero condensar, no caso liquefar, né, tornar para o estado líquido, esses meus gases, um separado do outro. Exemplo, olha aqui, eu tenho, cadê a entrada aqui, ó. Aqui entra o ar, fechou? A menos 200 graus Celsius. Aqui vai sair o gás argônio, tá? Gás nobre argônio. Aqui sai o nitrogênio, gás nitrogênio N2. E aqui sai o gás oxigênio líquido. Tudo isso porque eles têm pontos de ebulição diferentes. É fracionado porque é separado um componente do outro. Fechou? Ocorre o processo da passagem do estado gasoso para o estado líquido de maneira separada referente aos seus componentes. Exemplo, vem o ar. Ocorre a eliminação de poeira. Pode ser através daquele processo do circuito zigue-zague, né? Também conhecido que a gente viu aqui em cima. Eliminar poeira. Cadê? Aqui, fechou? Decantação de sólido em gás. E CO2? Tem outros métodos de retirar. Enfim, aí eu vou ter o ar puro, né? O ar puro. Depois ocorre mudanças na pressão e temperatura, ocorre resfriamento, para eu ter o ar líquido. E aí ocorre a destilação e o fracionamento. Rodrigo, por que destilação e fracionamento? Por que destilação fracionada? Ponto principal. Eu tenho que aquecer. Porque se eu estou no estado líquido, eu vou aquecer para ter o N2 e o O2, ainda mais que o O2 eu quero no estado líquido. Fechou? Então, em específico é isso. Não caiu no Enem ainda, mas vai que caia. Liquefação fracionada. Fracionada porque vai ocorrer o processo de separação. Eu quero aquele primeiro no estado líquido, depois eu quero aquele outro, e assim em diante. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Análise imediata é isso. Creio que alguns de vocês conheciam, né, algumas dessas análises imediatas. Espero que tenham aprendido um pouco mais. Lembrem de procurar o grupo da monitoria, o plantão de dúvidas. Qualquer coisa, só entrar em contato.
Eu estou um pouco ocupado por conta do trabalho, mas assim que folgar mais um pouco, eu vou estar também disponível na monitoria, tá? Depois eu falo com a Liz Vitória, que é a nossa coordenadora lá da Química. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Uma boa continuação das aulas, tá? Espero que estejam gostando do projeto. Deem um feedback sempre para os coordenadores. Boa noite.